Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. No versículo 18. Eu fico feliz em saber desse propósito de jejum que a igreja está vivendo, porque realmente nós estamos em dias na qual nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos nada, e nós não somos nada. A palavra de Deus diz assim: não se embriaguem, pois, a bebida, porque ela levará você à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Uma das coisas que nós temos que entender hoje é que sem o Espírito Santo nós não somos nada, nós não podemos nada e nós não vamos fazer nada. Quando eu olho para essas imagens que eu vejo aqui, por enquanto que a igreja vê uma imagem, eu vejo 10 anos praticamente que vamos completar agora no mês de julho. 10 anos na qual lá dentro do apartamento onde eu morava com a Adriana em São Paulo, num tempo de oração, de busca ao Senhor numa madrugada, aquele dia foi especial, porque aquele dia foi o dia que o Espírito Santo encheu a nossa vida. Foi o dia que o Espírito Santo nos visitou. Nós estávamos na igreja, eu desde pequeno nasci num berço cristão, muitas vezes fui cheio do Espírito Santo na igreja, senti a presença do Espírito Santo, mas naquele dia foi algo totalmente diferente, porque naquele dia o Espírito Santo ele nos tomou de uma forma diferente, e o Espírito Santo ele nos fez um desafio, porque ele estava nos mostrando naquele dia a vontade de Deus para as nossas vidas, e nos mostrando aquilo que nós estávamos fazendo, ou como nós estávamos vivendo dentro da igreja. E naquele dia eu tive que fazer uma decisão, eu tive que fazer uma escolha, porque o Senhor não me obrigou a fazer nada. O Senhor não veio para mim e disse: olha, você é obrigado a fazer isso, você tem que fazer isso, senão você vai ser punido. Não. O Senhor naquele dia ele disse para mim: eu quero gerar algo novo através da sua vida. Eu tenho um chamado, eu quero levar você e a sua esposa à África. E o Senhor começou a falar conosco, e quando o Espírito de Deus acabou ali, ele parou de falar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu olhei para a Adriana estava chorando ao meu lado, e eu disse para ela assim: olha, Deus falou que nós precisamos entregar tudo, é tempo de nós irmos fazer aquilo que Ele deseja. Eu sou dentista, a Adriana é protética. Naquela altura eu tinha a minha clínica particular e trabalhava em outras 2 clínicas de grande porte em São Paulo. A Adriana já tinha o seu trabalho, nós vivíamos muito bem. Aos nossos olhos nós estávamos bem mesmo. Nós estávamos na igreja, não andávamos no mundo. Tínhamos um bom salário, uma boa profissão, mas daquele dia até hoje eu tenho aprendido que eu era apenas um frequentador de igreja, porque tudo girava em torno da minha vida, em torno dos meus pais, familiares, amigos, irmãos. E cada dia o Senhor tem nos ensinado que o amor dele é um amor que ultrapassa limites, mas para nós entendermos esse amor é somente sendo cheio com o Espírito Santo de Deus. E eu sei que muitas decisões que nós tomamos naquele dia, se nós pudéssemos até parar por um tempo um pouquinho mais longo, a gente diria: olha, será que nós vamos conseguir? Mas através da ajuda e da presença do Espírito Santo de Deus, nós pudemos dizer naquela madrugada, nós dizemos ao Senhor: sim, eis aqui a nossa vida, eis aqui tudo aquilo que nós temos. E o Senhor então ele disse para mim: aos seus olhos, você primeiro vai perder tudo que você tem, porque é necessário que eu construa algo na sua vida. É necessário que eu construa e edifique algo que seja sólido,
que não vai ser visto por olhos humanos. E o Senhor falou isso no meu coração, e esse é o ministério que nós temos vivido até o dia de hoje. Porque Ele disse para mim: olha, muitas coisas vocês vão conseguir fazer, mas aos seus olhos tudo vai parecer impossível, porque nós não íamos ter nada palpável na nossa mão. E é assim que Deus tem feito até o dia de hoje. Se nós formos olhar lá na conta bancária, nós não sabemos como vamos pagar os trabalhadores no mês que vem. Mas nós estamos edificando um novo trabalho, estamos entrando num novo país, e muitas vezes aos nossos olhos parece loucura. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz em Salmos 37, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Naquele dia nós entregamos o nosso caminho, nós não sabíamos o que ia acontecer no futuro. Eu sei que na manhã seguinte eu já cheguei na primeira clínica onde eu trabalhava, e eu disse assim: olha, eu estou encerrando os meus pacientes, e eu não trabalho mais aqui. Aquela pessoa disse para mim: mas por quê? Eu disse: é algo que você não vai entender. Passei alguns pacientes para um amigo, que aceitaram, porque tem muitas vezes que o paciente ele não quer ser atendido por outra pessoa, mas os que aceitaram eu encaminhei, os que não aceitaram eu terminei o tratamento. Depois fui na outra clínica, a mesma coisa. No meu consultório começamos a arrumar e fechar o consultório. É lógico que tudo não é tão fácil como nós estamos contando. Teve o desafio com os pais, teve aquele: será que é Deus mesmo? As lutas começaram a acontecer. Eu me lembro de que, passado alguns meses que nós já não trabalhávamos, nós não estávamos mais recebendo salário, já não tinha mais trabalho, mas as contas continuavam vindo. E foi questão de meses para a gente começar a ver as contas crescendo no ímã da geladeira. Foi questão de tempo para a gente abrir a geladeira e ver que dentro da geladeira já não tinha mais aquela abastança. Foi questão de tempo para as pessoas à nossa volta dizer: você está errado, isso é loucura. Se Deus te chamou, Ele vai fazer assim, assim e assim. Mas a todo tempo eu me lembro que quando eu entrava no meu quarto, e eu chorava muitas vezes sem ter força, sem ter da onde puxar energia para conseguir superar situações que nós estávamos passando, o Senhor então colocava esse versículo no meu coração: entrega o teu caminho, confia. O Senhor gerou alguns versículos durante essa caminhada que são versículos que a gente diz que são nossos. Como aquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Normalmente quem tem esse versículo é porque muitas vezes toma muita pancada. Mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. E quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós entendemos que a luta não é nossa. Se nós entendemos que quando nós confiamos no Senhor, Ele fará, então nós não temos que nos preocupar. Quando nós nos preocupamos é porque não confiamos. Porque quando confiamos nós descansamos. E era isso que Deus estava me ensinando. E Deus foi ensinando. E eu me lembro do dia que eu abri a minha geladeira. Eu contei até esse testemunho nessa semana ainda. E dentro da geladeira tinha uma garrafa de água. E eu falei no meu coração: Deus, como eu vou me alimentar agora? Não tem de onde tirar recurso. Não tem nada. Naquele mesmo dia à tarde, um grupo da igreja tocou, bateu lá na porta do apartamento, nós abrimos, aquelas pessoas entraram no apartamento cheio de sacolas, e elas falaram assim: Deus nos falou para fazermos uma compra e trazer na sua casa. Quando nós confiamos em Deus, nós vemos o sobrenatural de Deus agir na nossa vida. Quando nós descansamos no Senhor, Ele trabalha. É lógico que muitas vezes nesses anos todos, teve momentos que eu quis tomar a decisão, achando que era a decisão certa. E quando eu caía, Deus falava: você tomou esse caminho, agora deixa eu te mostrar o meu.
Porque tem muitas situações da nossa vida que nós falamos que nós confiamos, que nós colocamos no altar do Senhor, mas quando passa um dia ou nem um dia, nós já estamos tentando tomar conta daquela situação de novo. Nós já estamos pensando naquela situação, preocupados com aquela situação, porque não estamos descansando, não estamos confiando no Senhor. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração. Eu sei que depois, passado um tempo, o Senhor continua ensinando. Eu não tenho como contar todo o meu testemunho, porque é muito grande. Mas eu sei que o Senhor chegou um tempo, nós fomos morar de favores, moramos 8 meses de favor. Uma pessoa que tinha tudo, não tinha mais nada, agora já estava morando de favor, com a minha esposa. É uma situação para o homem vergonhosa. E eu me lembro que eu dizia: Senhor, eu não sei o porquê, mas o Senhor me quer aqui, morando de favor, no norte de Minas Gerais, onde eu não conhecia ninguém. Pode ser que o Senhor está já me desprendendo, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu me lembro que uma vez eu estava andando na rua, lá em Montes Claros, e o Espírito Santo de Deus falou comigo assim: Marcelo, o que você tem aos olhos das pessoas? E naquele dia eu disse assim: eu não tenho mais nada. Eu não tenho minha casa, eu já não tenho mais carro, eu não tenho salário, eu não tenho emprego, nem minha carta de habilitação eu tenho mais, porque já está vencida. Mas eu pude dizer ao Senhor naquele dia: mas eu tenho a tua presença, porque eu estou aprendendo os valores reais dessa vida. Aquele tempo era tempo que o Senhor estava me desprendendo das coisas passageiras, das coisas naturais, e me levando a tempos de oração, aonde nós ficávamos 3, 4, 5 horas de oração na presença de Deus. E eu pude dizer: Deus, eu não tenho nada, mas eu também nem desejo mais essas coisas, eu só quero estar no centro da tua vontade. As lutas foram ficando cada vez piores, e no meio dessas lutas, dessas batalhas, o Senhor disse: agora é tempo, agora é o tempo de você ir para a África. E eu disse: Senhor, mas eu não tenho nada, eu não tenho nem a aprovação do meu pai. Ele precisa me abençoar, porque Ele é a minha cobertura espiritual. E o Senhor começou a preparar as coisas. Eu tinha uma dívida grande no banco. Não me pergunta qual foi o irmão que foi usado por Deus, porque até hoje eu não sei. O que eu sei é que quando eu cheguei naquele banco, a conta estava encerrada com o saldo quitado. O meu pai me liga numa noite e diz assim para mim: Marcelo, hoje eu estava na igreja aqui em Campinas, lá no Nova Europa, e ele disse: Deus falou muito forte comigo, e ele disse: é muito mais importante ter um filho no ministério do que um filho dentista. Eu dediquei anos e dinheiro, mas é mais importante você obedecer a Deus. E eu fui lá na frente, no altar, na igreja, nesta noite, e eu entreguei a sua vida nas mãos do Senhor. E quando ele falou aquilo, ele disse assim: a partir de hoje eu vou ser um mantenedor no seu trabalho. E eu disse assim comigo, eu fui ousado, acho que foi o Espírito Santo também, porque eu disse no meu espírito, eu disse: Senhor, se é o Senhor que está fazendo esse trabalho na vida e no coração do meu pai, então aumente essa oferta em um valor tal. Quando eu acabei de pensar naquilo, meu pai disse: o Espírito Santo acabou de mandar eu te dizer que essa oferta já não vai ser mais essa, mas vai ser essa. O Espírito Santo, ele cuida da nossa vida. Quando nós confiamos nele, quando nós entregamos o nosso caminho na mão dele. Eu me lembro que cheguei na África pela primeira vez, não conhecia ninguém, não sabia para onde ir, não falava língua alguma, não tinha amigos, estava eu e minha esposa, nada, mas tínhamos uma promessa de Deus, tínhamos uma visão que foi dada por Deus a nós. Aos olhos de todo mundo era loucura. Eu me lembro quando a Heidi Baker fez um convite e disse para mim ser um dos líderes lá no centro de Beira. E eu disse não. O meu pai então disse: mas o que está acontecendo? Você falou que iria ser missionário, lá você vai ter base, você vai ter um sustento, você vai ter algo sólido. E eu disse: mas não foi ali que Deus me mandou. Deus me mandou para cá, aonde não existe nada, aonde eu não enxergo nada.
O nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. E só Ele pode mudar a história da nossa vida. A palavra de Deus nos diz que antes de nós sermos gerados, Ele já nos conhecia. O nosso Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, mas nós muitas vezes insistimos em nos andar preocupado com aquilo que haveremos de comer, de beber, de vestir. Continuamos caindo na cilada que o mundo está tramando aí fora, nos bombardeando com influências negativas, nos bombardeando com mensagens negativas. Por isso que a palavra de Deus está dizendo em Efésios, não se embriague, ou seja, não se encha dessas coisas que não provém de Deus, mas provém do mundo. Não se encha dessa negatividade do mundo. Não enche o seu coração pensando, vai ter crise, o Brasil está em crise, como eu vou fazer? Eu vou tirar o meu filho da escola. Então, se você está com a sua confiança no estado financeiro do Brasil e não em Cristo, você não pode prosperar. Porque crise, para mim, é tudo aquilo que sai da nossa normalidade. Então, a partir do momento que você entregou a sua vida e eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, e nós dizemos que Ele é o dono da nossa vida, todos os dias, humanamente falando, seria crise, porque nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Somente Deus é quem sabe. Não existe crise para aqueles que estão em Cristo. Não existe derrota para aqueles que estão em crise. Podemos passar lutas, podemos passar tribulações, podemos passar adversidades, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse ano passado eu quase morri. Faltou muito pouco. Se não faltou, acho que nada, porque foi uma presença de Deus mesmo. Eu peguei malária mais uma vez. E dessa vez a malária me pegou de jeito. Fui ao médico na cidade, nós moramos fora. Viajamos até a cidade. E quando falamos em médico, irmão, pensa num lugarzinho que não tem nada. Lá se chama médico. Fizemos um teste de malária, negativo. Voltei para casa. E a malária, quanto mais tempo você demora para tratar, pior é. Voltei para casa, continuei trabalhando, uma dor na coluna, mas não tinha febres, não tinha dores de cabeça. Passado mais alguns dias, voltamos à cidade, fiz um novo teste, negativo. Mas eu já sabia que algo não estava normal. E eu falei para a Adriana, isso não é apenas um mau jeito, porque eu achei que eu tinha dado algum mau jeito nas costas trabalhando. E ela disse, mas falaram que não é malária. Eu falei, falaram que não é malária. Num outro dia, ela subiu para trabalhar. Nossa casa fica dentro dessa base aí, na vila. E quando ela subiu, eu disse, eu não vou. Eu não quis preocupar a Adriana, mas eu estava muito mal. Eu falei, eu não vou não, vai lá. E eu fiquei ali deitado. E eu estava orando. De repente, a Adriana aparece de novo em casa. E eu acredito que foi Deus que levou ela lá. Perdão. Quando a Adriana chegou, eu disse para ela assim, olha, eu estou muito mal. Muito mal. E ela disse, então vamos correr para a cidade. Eu falei, não, agora eu não consigo me levantar. Passado mais algum tempo, eu fiz força, me levantei, fomos para a cidade. Cheguei na primeira clínica, já fui direto entrando, nem olhei para o lado. Eu vi uma maca vazia, deitei naquela maca ali, me joguei, fiquei. A Adriana chegou depois de alguns minutos e disse, não tem médicos, vamos embora. Eu falei, eu não consigo levantar daqui. Ela falou, não, você não está entendendo, não tem médicos, você tem que sair daqui. Já estava com a temperatura quase aos 44 de febre. Uma dor no corpo que parecia que o corpo inteiro estava quebrado. Calafrios terríveis. Chegamos na outra clínica, deitei numa maca, o médico me olhou e foi embora. A Adriana então sai atrás do médico. Mas eu nitidamente percebi que ele não queria me tratar, porque para ele eu não tinha como sair daquela situação.
Então eu comecei a me preocupar, o meu coração encheu de temor, de medo, mas não medo que eu iria morrer, mas medo que a Adriana ia ficar ali sozinha. E eu comecei a orar para que Deus guardasse a vida dela, para que Deus protegesse a vida dela. Eu já não tinha mais ar para respirar. Passado um tempo eu sentei na cama puxando algum ar, puxando alguma coisa. De repente entrou na sala o pastor Cezinho, um grande amigo nosso lá. E ele não falou nada, eu só olhei para ele e disse assim: eu estou com medo. Foi a única palavra que eu consegui falar em meio a toda a crise que eu estava vivendo. Então ele me deitou na cama, ele pegou o telefone dele, colocou uma música de adoração e encostou no meu ouvido. E quando aquela música de adoração começou a tocar, eu estava deitado assim, o céu se abriu, eu já estava sentindo que era o dia de eu partir, para mim, mas a minha história não acabava ali. O Espírito Santo de Deus começou a vir e eu sentia que era a presença do Espírito Santo vindo. E quando aquela luz, aquela presença entrou no meu corpo, imediatamente o meu ar começou a voltar. E eu comecei a respirar novamente. O meu amigo então me sentou na cama. Eu estava com a minha roupa totalmente molhada, molhada mesmo, como se tivesse pulado numa piscina. A febre começou a baixar para 38. Aí os médicos entraram. Aí os médicos começaram a me medicar. Foram 5 dias ainda de medicação direto na veia. O que eu quero dizer com este testemunho é: por mais que o inimigo se levante contra a sua vida, a tua história só termina quando Deus deseja. Não há nada que possa tocar na sua vida. Nada. Eu me lembro que naquele dia eu não orei por mim em nenhum momento. Eu orava pela Adriana com medo dela ficar sozinha, porque eu sei bem o que é Moçambique. E eu sei bem o que... Não sei porque eu estou vivo, né? Mas eu imagino uma esposa perder o marido numa situação dessa. Eu chorava pelas crianças. E eu dizia: Deus, eu estou aqui numa clínica, eu estou aqui sendo medicado, eu consigo chegar aqui. Mas e aquelas crianças que morrem porque não conseguem chegar, não conseguem sair de dentro da vila? Porque a malária é uma das doenças que mais mata na África. Mata milhares e milhares de crianças todos os dias. Então muitas vezes nós não entendemos aquilo que estamos vivendo, mas muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo é Deus trabalhando, é Deus fortalecendo o nosso coração, é Deus fortalecendo o nosso espírito, para que nós possamos ver a luta que o nosso próximo está vivendo, para que nós possamos entender a batalha que ele está lutando, para que nós possamos interceder por ele. Porque a palavra de Deus é clara, quando ela diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas quando ele termina esse versículo, ele diz assim: mas o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse amor e essa presença de Deus só pode vir quando nós mergulhamos na presença do Espírito Santo. Não há outra forma. Por isso o mundo está nos bombardeando com tantas situações, com tantos cenários. E por isso eu acho lindo quando eu ouço uma igreja fazer uma campanha longa de jejum, buscando a presença de Deus, porque isso é andar na contramão do mundo. Mas não adianta nós estarmos na igreja, nós ouvirmos a palavra, mas nós não acreditarmos e não confiarmos nesta palavra. Porque ele diz que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele diz que todas as bênçãos já foram conquistadas e já estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Tudo já pertence a nós, que somos povo de Deus. Mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esse tempo de jejum, esse tempo onde a igreja está buscando o Espírito Santo, busque com toda a sua força. Busque, não saia da presença de Deus até que o novo de Deus venha sobre a sua vida, até que você entenda qual é o propósito real na qual o Senhor te colocou nessa igreja, na qual o Senhor te colocou na vila onde você mora, na qual o Senhor te colocou na empresa onde você trabalha.
Não saia da presença de Deus até que os sonhos de Deus sejam gerados dentro do seu coração. Não saia da presença de Deus, não tenha pressa de se levantar da presença de Deus, não tenha pressa de parar e fechar a sua Bíblia, mas gaste tempo na presença de Deus, desliga a sua televisão, diga não às influências que este mundo está tentando trazer e mergulhe-se na presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos a revelação do Pai. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos a autoridade de Deus, a autoridade para manifestarmos a glória de Deus no mundo. Eu me lembro que eu cheguei na África, eu não conhecia nada, e a primeira vez que eu fui pregar, me colocaram então diante de 3.000 pessoas. Eu não sei se eu contei já esse testemunho, mas ali naquele mesmo lugar, Deus fez cada coisa, pastor. Porque primeiro, quando eu cheguei naquele lugar, era exatamente o lugar aonde naquela madrugada que Deus me chamou, eu estava em oração e eu coloquei um DVD e assisti uma mensagem. E aquele homem daquele DVD estava pregando numa vila na África, que eu nem sabia onde era. E eu disse para Adriana, um dia eu vou estar pregando num lugar assim. Um dia eu vou estar pregando para este povo. E quando eu cheguei naquele lugar, era exatamente o lugar que eu estava vendo naquele DVD. Só que eu fui para lá para brincar com crianças. Eu fui para lá para contar história para crianças. O calor de Moçambique é 40, 42, 43. Então, eu fui de bermuda, camiseta, porque eu ia sentar no chão, contar histórias. Quando eu chego naquele lugar, então vem uma moça e diz assim para mim: você já está preparado? Eu disse: preparado para quê? Você vai abrir a conferência de Beira. Eu disse: não, você está falando com a pessoa errada. Eu vim brincar com as crianças. E ela disse: não, você não é o Marcelo que veio do Brasil. Sim, sou eu. Então você vai abrir a conferência. Esta noite você vai pregar e vai abrir a conferência. Eu disse: não. E nós começamos aquela discussão santa. Eu nunca havia pregado. Eu era líder de célula no Brasil, mas célula tem 10, 12 pessoas. Eu falei: não sou eu. E naquela discussão santa, o Espírito Santo falou assim no meu coração: não deixe passar a oportunidade que eu estou colocando diante de você. E eu entendi aquilo naquela hora e eu disse: Senhor, tá bom, eu não deixo passar, mas então eu preciso de um milagre. E eu sei que no tempo que eu saí de perto daquela moça, eu volto então. E eu disse para ela, eu lembrei de uma coisa. Ela disse: o que foi? Eu falei: eu não posso pregar. Ela falou: por que você não pode pregar? Ela pensou, né, vai começar tudo de novo. Eu falei: porque eu vim de bermuda. Eu não vou subir no altar de bermuda. Aí ela fez assim: realmente de bermuda não dá. As pessoas aqui não aceitam não. Eu falei: eu também não. E aí nós começamos aquela discussão santa de novo. E ela falou: mas o seu nome está aqui. Deus não ia colocar o seu nome aqui. E nós começamos. Eu falei: mas tudo bem, mas quem sabe é uma próxima oportunidade. Eu não vou subir de bermuda. E aí Deus mostra quão pequeno nós somos, comparado à sua grandeza e o seu poder. Naquela época eu era bem forte mesmo, mais um pouco do que hoje. Passou um jovem então, moçambicano, e eu friso bem moçambicano, porque moçambicano que mora dentro de uma vila, ele é muito pobre. Aquele jovem baixinho, magro, passa, ouve a nossa conversa, e ele diz assim: vocês estão falando sobre o quê? E eu falei: não, porque eu fui convidado para pregar, mas eu não trouxe calça, eu só vim de bermuda, e ela está insistindo para que eu pregue. E ele disse: agora eu entendi. Aí eu olhei para ele e falei: entendeu o quê, meu irmão? Ele falou: eu recebi uma oferta há 3 dias atrás. Quando eu fui no mercado comprar uma calça para mim, eu ouvi uma voz me falando de um tamanho de calça que não é o meu não.
compra essa calça tal. E eu assim, eu acho que está doido. E eu falei, isso não é possível. Ele falou, vamos ver, eu vou lá buscar. Ele correu, foi na casinha dele, voltou, me deu a calça, eu já olhei e falei, acho que vai dar aí. Fui para o quarto, me troquei, a calça era perfeita. Pode parecer loucura, mas Deus faz essas coisas. Ele é poderoso. Chegou para pregar, enquanto eu estava ali no meu tempo meditando, eu falei, Deus, eu nunca preguei. O Espírito Santo falou, então pega um caderno e uma caneta. E ele começou a falar tudo que eu tinha que pregar. E eu só fui escrevendo. A primeira mensagem que eu preguei na minha vida, eu não gastei tempo de preparar, eu só tive que gastar tempo de escrever ela. E quando eu fui para aquele lugar, um monte de gente. Eu lembro que eu falei para a Adriana, ora por mim, porque minhas pernas vão bambear ali. Quando eu subi ali, eu comecei a pregar e eu vi aquelas pessoas aceitando a Jesus, aquelas pessoas sendo libertas do poder do diabo. Eu me lembro que quando terminou aquela oração, muitas pessoas fizeram uma fila. E aquelas pessoas eram prisioneiras de Satanás e elas começaram a ficar possuídas e elas estavam sendo libertas. Pessoas que tinham problemas de audição começaram a ouvir. Pessoas que eram cegas começaram a enxergar. E chegou um tempo que eu disse, não. O meu coração disse, não, alguma coisa aqui está errada. Eu acho que essas pessoas têm medo de falar que não estão sendo curadas. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós não conhecemos Deus dessa forma. Nós falamos que Ele cura, nós falamos que Ele tem poder, nós falamos tantas coisas, mas nós nunca vivemos isso. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós nunca ouvimos a voz dEle. Nós nunca fomos acordados. Acorda, interceda pela África, interceda pela Argentina, interceda por alguma coisa. E quando você vê no outro dia, tudo aquilo que você estava orando, intercedendo, estava acontecendo naquele país. Porque muitas vezes nós cultuamos a Deus, mas de uma forma religiosa, nós estamos longe. Eu nasci num lar cristão, e aquilo para mim me chocou. Eu devia dar pulo e dizer, Deus é bom, poderoso, mas aquilo me fez totalmente o contrário. Me fez duvidar, me fez dizer, opa, não é possível. Como que essa menina falou que é cega, está enxergando? É surda, está ouvindo? Não é possível, pastor. Aí de repente, o Senhor que está nos ensinando a cada dia, Ele me coloca uma criança no colo da sua mãe. E aquela criança estava com o seu rosto inchado, com dores, e ela chorava, e ela chorava, e ela chorava. Ainda bem que era uma criança, porque criança não sabe mentir. E eu pus a minha mão, orei. Quando eu tirei, a criança chorava, chorava, chorava. Eu disse, opa. Eu fui orar de novo, o Espírito Santo disse, não. Primeiro você se arrependa, porque você duvidou daquilo que eu estava fazendo neste lugar. Eu sei que eu pedi um tempo para aquelas pessoas que estavam ali. Eu fui para um canto e eu chorei diante de Deus. Eu disse, Deus, me perdoa porque eu não te conhecia dessa forma. Me perdoa porque a forma que eu te conhecia era só de ouvir falar. Eu nunca andei de fato com o Senhor dessa forma, de poder falar para os surdos voltarem a ouvir, e ele voltar a ouvir, o cego voltar a ver. Me perdoa, porque isso tudo é novo. E o Espírito Santo então trouxe paz no meu coração. E quando eu voltei diante daquela menina, eu não precisei orar. No que eu coloquei as mãos, aquele rosto desinchou. A menina limpou as suas lágrimas, olhou para sua mãe e sorriu. É tempo de nós como igreja entendermos que a nossa luta, a nossa batalha não é nesse plano físico. A nossa luta está no mundo espiritual. E para nós entendermos esta batalha, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Nós temos que estar mergulhados nas águas do Espírito, na revelação do Espírito. É tempo de entendermos que não adianta você ter 10 empregos,
para conseguir sustentar a sua casa. O que você precisa é a presença do Espírito Santo dentro da sua casa. Não adianta você ficar correndo em médicos e médicos e médicos, não, que o médico não pode te ajudar. O que você precisa é declarar com a sua boca as promessas de Deus, os feitos de Deus. É acreditar no Deus que você serve, é acreditar em quem você tem crido. Quando estamos cheios do Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos revela, Ele nos dá essa autoridade de fazermos essas coisas, e o mundo não entende. Se nós olharmos para a foto do projeto, cada canto daquele projeto é um milagre. Eu contei sobre a água aqui. Quando fomos ter água, passou, estávamos orando, não tínhamos todo o recurso, mas aquilo não podia nos preocupar. Estávamos, e muitos milagres aconteceram assim. 3 dias, seminário na igreja dentro lá da base. No último dia, eu saindo, veio um rapaz: pastor, aquele homem quer falar com você. Quem é ele? Não sei. Fui lá conversar com o homem, e ele disse assim para mim: olha, eu estou com a minha máquina, meu caminhão que perfura poços aqui. Você não quer ter um poço de água aqui? Eu disse: quero, mas não tenho dinheiro. E aquele homem então, ele disse para mim: que horas você vai para a cidade? Naquela época nós não morávamos ali ainda, não tinha muro, não tinha energia, não tinha água, não tinha nada. E eu marquei um horário, sentamos com ele na cidade, negociamos, e ele aceitou fazer pelo preço que nós tínhamos levantado no Brasil naquele ano para fazer esse furo. Tudo marcado, tudo pronto para começar. Ele faz as suas análises na terra, marca lá 2 pontos na terra, e ele diz: aqui são pontos que você vai ter água. Eu disse: amém. Combinado o preço, vai para o primeiro ponto. Aquela máquina enorme descendo, 30, 40, 50, 60 metros, nada de água. Então aquele homem entra então comigo na minha sala e ele diz assim: olha, você não tem água neste lugar. Esse era o ponto mais forte de água. Você não vai ter água aqui. E se nós fizermos o segundo furo, você vai gastar todo o seu dinheiro em vão. É tempo de você parar. Você só vai gastar uma parte, mas a outra parte você vai economizar. E eu disse para aquele homem: não, nós temos água aqui. Esse terreno foi Deus que nos deu. Deus sabe das nossas necessidades. Ele não vai nos dar um lugar que não vai haver água. E aquele homem então disse: tá bom, vamos para o segundo furo. E ele foi embora, deixou tudo combinado para o dia seguinte, porque isso leva horas. E quando ele saiu, juntou eu, Adriana, mais algumas outras pessoas, nós nos ajoelhamos ali naquele segundo ponto e nós começamos a orar. Nós começamos a exercer a autoridade de Deus. E nós começamos a dizer: Deus, eu não sei se aqui existe ou não existe. Se esta água está profunda, eu sei que o Senhor tem poder para trazer esta água à superfície. Se esta água não existe, eu sei que o Senhor tem poder para gerar água neste lugar. O que eu sei é que este lugar vai ser um manancial de águas. Nós ungimos aquele lugar. No dia seguinte, aquele moço veio então me desafiando de novo: você tem certeza que você quer começar? Você vai perder o seu dinheiro. E eu disse: meu irmão, fura. E ele começou a furar. 10, 15, 20, 25, 30, 37 começou a sair água. E aí o inimigo vem de novo tentar a gente. Aí ele disse assim: olha, mas essa água aqui é tão pouca, não vale nem a pena continuar, senão você vai perder tudo aqui. Eu falei: vai até os 60 que foi o combinado. E aquele homem disse: mas você vai perder o pouco que você tem. Eu falei: vai até os 60. Ele foi até os 60 metros, colocou os tubos, e ele disse para mim: você vai ter pouca água aqui.
E eu disse para ele: não, nós vamos ter muita água neste lugar. Ali havia começado uma guerra espiritual que a gente pouco imaginava. Os tubos colocados, a primeira bomba desceu, saía água, pouca água na verdade. Passado algum tempo aquela bomba queimou. Para tirar aquela bomba, fazer uma limpeza, o valor era muito alto. Então, deixamos tudo desligado. Até que apareceu um homem de novo lá. Um outro homem que trabalhava com isso e disse: olha, eu faço furos. Eu disse: não, eu tenho um furo, eu só preciso solucionar o problema dele. E ele falou o preço, eu falei: não, eu não tenho condição não. Ah, mas é caro mesmo, porque eu tenho que levar a máquina. Eu disse: eu não tenho condição. Mas vamos fazer assim? Vamos comigo até lá, para você conhecer o que eu estou te falando. Quando ele chegou lá comigo, eu mostrei a sala das crianças, mostrei o lugar que elas brincam, e depois nós entramos na igreja. Eu não sei o que aconteceu com aquele homem naquele dia. Eu sei que quando ele entrou dentro da igreja, ele parou, olhou, ficou uns 10 minutos olhando por nada. Depois ele virou para mim e disse: aqui é uma igreja. Perdão. E eu disse para ele: sim, aqui é uma igreja. E ele disse para mim: eu vou fazer tudo para você e não vou te cobrar nada. O que Deus fez ou o que Deus falou até hoje eu não sei. Ele é um muçulmano, mas algo impactou a vida dele. Primeiro, por saber que ele estava dentro de uma igreja, e segundo, por ele abrir mão de todo o recurso para fazer o que era necessário. E começamos todo aquele processo de limpeza, bombas, queima de novo, queima a segunda, e ninguém entendia o que estava acontecendo, até que cai um pouco a nossa ficha, porque a gente está olhando num plano físico. E eu disse: não, aqui tem coisa errada. E eu fui para o quarto, e eu fui orar, e eu não saí da presença de Deus, até entender o que estava acontecendo. E Deus nos revelou muitas coisas que estavam sendo feitas. Nós começamos a orar, nós começamos a quebrar aquelas coisas, colocamos uma nova bomba e aquela bomba começou a jorrar água. Pegamos aquela água tem um pH 7.2, 100% próprio para consumo. Tudo bonito, né? Chega no domingo, um irmão entra na igreja: seu pastor, eu quero falar. E eu falei: mas você quer falar o quê? Não, eu quero falar. Eu falei: tá bem, então deixei ele falar. E ele disse assim: olha, você não sabia de nada, mas aqui os feiticeiros da vila inteira se reuniram contra a sua vida e contra este furo de água. E eles disseram que só ia sair água deste lugar se você fosse se prostrar diante dos espíritos dos antepassados e reconhecessem que eles eram poderosos. Mas hoje toda a vila está vendo que o Deus que você serve é poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Então nós mandamos edificar uma torre, que eu acho que deu para ver no vídeo. Em cima daquela torre nós escrevemos: Jesus reina. E viramos para o lado onde tem a maior parte dos feiticeiros da vila. E todos os dias, quando eles se levantam e eles têm que olhar, eles vão ver lá: Jesus reina. Esse é o Deus que nós servimos. Teria muitos e muitos testemunhos para contar, porque tudo é um milagre. O milagre da vila de Metouro, que foi conquistada através da cura de um cego, que há 12 anos não enxergava, e aquela vila era inteira fechada pelos feiticeiros, inteira, ninguém queria ir lá. Quando nós recebemos o desafio, nós fomos até lá, montamos o nosso equipamento, o pastor sabe como é, montamos um projetorzinho, passamos o filme de Jesus. Quando acabou a parte da crucificação, eu travei, como sempre faço, começo a dar uma palavra evangelística, mas naquele dia o Espírito Santo fez algo diferente. E eu disse assim naquele dia: olha, isso aqui não é uma história,
Isso é algo real. E este homem que você está vendo morrer aí está vivo. E para que vocês saibam disso, eu quero que venha aqui uma pessoa enferma que a vila inteira conheça, que saiba que essa pessoa realmente sofre dessa enfermidade. De repente aquele homem veio com as suas duas vistas lacradas, e eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele disse: olha, há muitos anos que eu estou assim, já foram feitas tantas feitiçarias, tantas agulhas já entraram no meu olho, ninguém pode me curar. Então eu disse de Jesus para ele, disse: você acredita que Jesus hoje pode te curar? E aquele homem disse: é por isso que eu estou aqui na frente. Nós oramos por aquele homem, e quando nós tiramos a mão daquele homem, ele abriu os seus olhos. Eu já vi que ele tinha sido curado, mas aquele homem disse: eu não vou falar nada hoje, amanhã eu vou lá no culto. Nós tínhamos marcado o culto numa pequena casinha, e eu disse: tá bem, os planos de Deus nós não entendemos nada. Eu fiquei pensando aquela noite inteira, mas no dia seguinte eu entendi tudo. Aquele homem foi como aquele rapaz que fica panfletando, pastor, porque todo mundo queria saber se ele foi curado ou não, a vila inteira queria saber. E quando foi no dia seguinte, as pessoas estavam sentadas nas árvores, no chão, não havia espaço para as pessoas entrar naquele lugar. Nós começamos a falar de Jesus, e aí eu chamei aquele homem. Quando aquele homem falou da cura e todos viram que ele estava curado, liberto, as pessoas começaram a entregar a sua vida para Jesus. E aquela vila então foi implantada a primeira igreja evangélica daquela vila. O que nós precisamos? Ser cheio do Espírito. O que nós precisamos? Confiar em Deus. Confiar no seu agir. Por que andeis ansiosos? O futuro pertence a Ele. E o nosso futuro já foi garantido na cruz do Calvário. Todos os anos nós temos lutas diferentes. Estamos indo para a África do Sul agora, e quando eu estava para ir para a África do Sul, eu disse: Deus, como? Como? Sustentar aqui, sustentar lá, Deus, como? E Deus disse: da mesma forma que eu comecei há 10 anos atrás. Eu sou o mesmo, eu não mudo. Para que a igreja entenda rapidamente, nós estamos indo para a África do Sul, para estabelecermos uma base onde nós vamos treinar missionários. Nós vamos pegar jovens do Congo, Nepal, Sudão, Brasil, e eles vão ser preparados de 6 meses. Depois nós vamos, junto com essas pessoas, nas suas vilas de origem, pregar o Evangelho e estabelecer uma igreja naquele lugar. Nós queremos alcançar as vilas não alcançadas. O ano passado eu entrei em Camarões. Eu não sabia o porquê que Deus me levou em Camarões, mas quando eu cheguei em Camarões eu entendi o porquê dessa escola. Não adianta nós irmos, como já fomos em algumas vilas, pagarmos o preço, guerrearmos espiritualmente, porque nas nossas barracas ficam os feiticeiros durante a madrugada inteira, com aqueles chocalinhos chatos, para depois falarmos de um amor de um Deus que é real, mas no dia seguinte todo mundo arrumar suas coisas e ir embora. Então nós precisamos formar pessoas, nós precisamos edificar algo sólido. E por isso Deus gerou no nosso coração essa escola missionária, aonde nós vamos alcançar as vilas não alcançadas, usando o povo local, usando as pessoas daquela vila que já conheceram a Jesus, agora vão ser trazidos para um lugar fora daquele ambiente, daquela cultura, e eles vão ser capacitados e preparados para depois irem e começarem um trabalho dentro das suas vilas. Esse é o projeto que Deus está nos dando agora. Os desafios não param, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Como igreja de Deus, pare de falar de crise. Pare de falar dos seus problemas. Declare
a palavra de Deus. Declare tudo aquilo que Deus já conquistou para você. Quando você vê alguma enfermidade, você vai dizer: porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Declare a palavra, e você verá o poder de Deus invadindo a sua casa, invadindo o seu casamento, os seus filhos. Mergulhe na presença de Deus. Eu louvo a Deus porque vocês estão nesse tempo de jejum, porque de fato nós precisamos ser amigos íntimos. O que o Espírito Santo deseja é ser teu amigo íntimo. Ele deseja falar com você, ele deseja conversar com você, ele deseja te mostrar: oh, esse caminho aí não é esse aí não, vem para cá, ó. Ele deseja te mostrar armas que vão de fato mudar a sua história. Ele deseja ser seu amigo. Que nesta noite você possa sair daqui querendo ser amigo de Deus. A gente podia contar tanto testemunho, né, pastor? Muitos testemunhos. E eu costumo dizer que depois que eu fui para a África, de fato, eu aceitei a Jesus. Antes eu ouvia, mas hoje nós temos caminhado. Hoje nós estamos ouvindo a voz dele. Hoje, se a gente vê um cego enxergar, nós não vamos duvidar, nós vamos saber: Deus, ele já fez isso lá atrás, está fazendo de novo. Quando nós vemos um paralítico andar, como já vimos, nós só glorificamos o nome de Deus. E aquelas pessoas estão se achegando dentro daquela vila, não é porque uma pessoa está lá dentro, mas é porque Jesus está sendo real ali dentro. Quando ele vê os seus filhos serem libertos, quando eles estão vendo as suas enfermidades serem curadas, eles estão vendo o poder de Deus. Quando a igreja se manifestar para o mundo verá a glória de Deus. Amém? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar junto com a igreja. Obrigado por todos aqueles que oram por nós, todos aqueles que ajudam financeiramente, aqueles que intercedem. Mas a minha oração nesta noite é: seja amigo de Deus, seja amigo do Espírito Santo. Se você nunca ouviu a voz dele, entra no teu quarto, fecha a tua porta e diz: Senhor, eu não saio daqui até que eu ouça a tua voz. A tua carne vai lutar muito com você, mas não deixa a sua carne prevalecer. Diga: eu não saio até eu ouvir a tua voz. E ele vai falar, porque ele te ama e ele deseja te usar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé para orar?